Olá, tudo bem? Setembro nos traz uma grata lembrança. Hoje também completamos 2 anos que conhecemos aqui o nosso convidado de hoje, o Jorge Antônio Ouro. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Grego. Pra- Satisfação estar aqui, não é? Para mim é uma satisfação também, Dois parece que Antônio o aniversário. tema do nosso programa de hoje é a percepção da realidade. Durante essa semana, eu falei, Jorge, eu particularmente tenho muitas dúvidas sobre estas coisas que nós conversamos ao longo desses 2 anos. Algumas coisas não me ficaram claras, porque eu me coloco aqui no lugar do meu telespectador. Não temos pauta, volto a repetir, e eu me coloco, se eu tenho minhas dúvidas, eu coloco aqui, eu acho que são as dúvidas do telespectador. O telespectador pode participar, dirimir suas dúvidas através do telefonema. Pode ligar para cá, o Jorge vai responder o que ele quer saber. 3222-1137. Então eu propus ao Jorge a gente conversar sobre algumas coisas e esclarecer alguns pontos que, a princípio, ou não me ficaram bem inteligíveis, ou então algumas pessoas com as quais eu mantive contato ou tiveram acesso aos nossos DVDs me perguntaram e eu não sabia responder. Então, Jorge, primeira pergunta que eu faço aqui, antes da gente entrar, o tema é muito extenso, né? O interessante. Afinal, nós recebemos em algum momento da nossa civilização, em algum momento do nosso passado, nós recebemos aqui visitas ditas extraterrestres. Extraterrestres nos visitaram em algum momento da nossa civilização. Nós somos ou não somos, afinal, filhos das estrelas. Isso não me ficou muito claro, apesar de termos falado. Só pergunta simples. Eu só começo com pergunta simples, exatamente. Por isso que é bom vir aqui, já não tinha combinado. Sem script, né? Muito bem. Então, eu vou conceituar dentro do tema de hoje, que é a percepção da realidade, né? Então, eu estava vendo TV, eu não costumo ver TV, não é? Porque, assim, o programa do Grego, quando eu posso em casa, eu vejo, né? Mas porque há coisas mais necessárias para se fazer no dia a dia. Mas aí ontem, eu estava vendo TV na hora que eu estava jantando, e aí um entrevistador lá, não vou dizer qual é o canal nem nada, né? Mas ele falou assim, aí resumiu, está assim, analisando a questão do consumo e tal, que as pessoas vivem em função disso, daí falou assim, tem que fazer isso porque, afinal de contas, o ser humano é desejo. Né? O ser humano é formado por desejos, quer dizer, como se a vida inteira fosse voltada para isso. Né? Aí isso é a maior prova que em algum momento, né, nós perdemos a percepção da realidade. Quando eu vou para uma viagem, vou me meter em uma aventura, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter método, eu tenho que analisar o entorno, o que está acontecendo enquanto eu estou andando. Planejamento, não é? Eu tenho que saber qual é a razão de eu estar metido nesse negócio. Aí eu pergunto, nós temos isso com relação à nossa vida? Da onde viemos, para onde vamos, o que estão fazendo hoje em dia, o entorno onde é que eu estou metido, né? A minha influência no meio onde eu estou passando, não temos. E isso então que é necessário para que a gente consiga aproveitar a vida, entender o que é a vida, e em entendendo o que é a vida, entender o que nós somos, aí então começa-se a viver a verdadeira vida. Em algum momento isso tem que acontecer, senão a gente vai passar a vida inteira comendo, bebendo, dormindo, procriando e vendo TV quando sobra tempo. É a minha preocupação. Então, é a minha preocupação, exato, sério mesmo. Só que acontece uma analogia... Eu não sei se é porque já estou chegando no Cabo da Boa Esperança, né? Grego, então eu começo a me preocupar realmente. O que está valendo eu viver, o que eu fiz, é válido, eu cumpri o que foi determinado, o que eu posso fazer ainda? Se tivesse um objetivo para falar assim, qual é que é o teu objetivo na vida? Para mim, Jorge, alguém me perguntar, qual é que é o teu objetivo na vida? Assim, o meu objetivo é fazer com que as razões pelas quais eu optei existir aconteçam. Eu tenho que honrar a minha existência. Se eu fizer isso, está feito o que a divindade esperava de mim, o que eu espero de mim com sua própria divindade. Se não, não. Uma analogia muito, assim, estava correndo agora, muito, que simplifica muito isso, o entendimento seria assim, nós somos jogadores de xadrez, eu e você, não é? E todos nós. Só que é um xadrez cósmico. Aí, nós, em vez de termos noção que nós somos o jogador com a percepção de toda a realidade, nós pensamos que nós somos cada peça. E aí o meu mundo, o teu mundo, o mundo de cada um, passa a ser aquele quadradinho onde eu estou. Então eu vejo o meu mundo todo preto e tu vê o teu mundo todo branco. E não temos nem a visão do tabuleiro, né? Não, só nada, temos do próprio espaço. Só, né? E eu te vejo como um antagonista.
né, como meu inimigo, meu concorrente, perfeitamente. sabe assim, uma ameaça ao meu espaço, à minha evolução, quando somos todos peças de um mesmo jogo e esse jogo só tem sentido quando há uma arquitetura, quando há uma engenharia cósmica que faz com que isso se mova de acordo com a vontade de quem? De quem está tendo a visão do tabuleiro. E olha que quem está tendo a visão do tabuleiro tem que estar inserido no contexto. Então a gente teria que sair do nosso mundo de quadradinho do jogo de xadrez, entender o tabuleiro, assumir a condição de jogador, para daí então ter noção de por que eu estou jogando ou por que eu estou vivendo. Se não for assim, nós vamos ter vida de peça de tabuleiro de xadrez, sem ter a noção nunca do que vai acontecer. Então tá, vamos lá. Isso é completamente possível, essa visão é que a gente tem se empenhado aqui em fornecer uma visão um pouco diferente, né? Mas está ao alcance de mim, de você, né? De cada um de nós aqui e de todos, porque senão não tem sentido. Até porque a evolução hoje, ela se faz em conjunto com o gênero humano, não é mais individual, né? E se diz assim, Devavani, o anjo da palavra, Akbel, né? O planetário, quando antropomorfizado, ele disse: eleva-se espiritualmente um homem e ele se choca com a família. Eleva-se mais ainda e ele se choca com a nação, com o país onde ele está. Eleva-se mais ainda e ele se choca com a própria humanidade. E por que isso? Porque quando ele se eleva, ele vê que o entorno onde ele está precisa ser construído. O se chocar é se chocar com o karma familiar, com a realidade familiar. Aí ele tem que transformar a família para que ela acompanhe a evolução dele. Em se elevando mais ainda, cabe a ele a responsabilidade de transformar a nação a qual ele escolheu nascer e depois de transformar a própria humanidade. Sem pensar assim, mas eu vou fazer isso tudo sozinho, só que daí não sou eu. O homem sou eu, é você, é qualquer um que esteja nos assistindo, qualquer um que não está vendo. Entende? Se todo mundo pensar assim, aí então tudo passa a ter sentido imediatamente. Voltando à tua questão então, sim, de se em algum ponto, né, da existência cósmica, né, da existência do ser humano, veio um grupo de alienígenas e daí pariu a raça humana, isso, né, e ficou responsável por ela esse tempo inteiro? Não. Não? Não, nunca. Jamais existiu, né, o que se conceitua como alienígena, no conceito que se dá de vir alguém de disco voador, de um outro planeta, de um outro sistema solar, de uma outra via, né, de planetas, e aí vir aqui e interferir na criação humana, né, e como um ou outro meio desavisado, não, interferiu e ainda hoje usa a humanidade para explorar, não sei o que e tal, para dominar, para manter a hegemonia cósmica. Imagina, acreditar na interferência cósmica a bel prazer de cada um ser, seria negar completamente a própria organização cósmica. O cosmos não é a casa da mãe Joana, não é uma bagunça, né? É o caos mais organizado de caos, teos cosmos. Da mesma forma como a vida de cada um de nós é exatamente a mesma coisa. Então, não, existiu sim, olha só. Então, para a gente entender onde é que nós estamos inseridos, né? Então, não existe isso assim de... mesmo que algumas religiões tentem plantar essa ideia, assim, ó, de repente, vupt, né, a coisa toda aconteceu. Não, vamos entender onde é que nós estamos, nessa viagem que a gente está. Então, de onde é que surgiram os animais, os minerais, né, os vegetais e o homem quando surgiu no contexto? E de que maneira? E para quê? Da onde veio o homem? Para onde vai? Da onde veio o animal? Para onde é que ele vai? E o mineral? E o vegetal? E o próprio planeta? Sim, isso nós já tratamos em outros programas de uma forma, claro, bem superficial. E nem podemos nos aprofundar nisso, né? Exatamente. É complexo. Mas é uma coisa assim que a gente tem que entender assim, que existiu um período em que a ronda planetária, o planeta, o que existia tônica da vida não era o ser humano, né? Era ainda o mineral. Depois que evoluiu o reino mineral, né, aí então esses seres viraram consciências, não é? Sim. E a parte que não evoluiu do reino mineral virou o que hoje a gente conceitou como mineral, do diamante à pedra bruta, tudo é do mesmo reino. Né? E o resultado disso aqui, então, tem um Buda, um Sol e consciências que interferiram no reino seguinte. Aí veio o reino seguinte. Né? O reino, assim, é um planeta inteiro evoluindo, eras solares sem contas, né? Aí veio o reino vegetal. O que aconteceu? A mesma coisa. É por isso que tem as lendas das pedras falantes, das árvores mágicas, dos animais falantes, que tal. Por quê? Porque sempre essas consciências interviram no reino seguinte. Aí quando então houve o reino vegetal, a mesma coisa, gerou um Buda, um Sol, e o resultado dessas consciências interferem no reino seguinte, e o resíduo que não evoluiu é o que hoje a gente conceitua como vegetais. Sim.
Vieram os animais, a mesma coisa. Só que quando a gente imagina o reino onde os animais se desenvolveram, não são os animais como a gente existe hoje, como conceitua hoje ou vê hoje. Não, animais enquanto seres especiais, né, consciências em evolução, que depois os que não evoluíram junto com os outros, adquirem a forma que hoje tem. Depois então veio o reino nominal. A diferença é que no reino mineral, no vegetal, né, e no animal, existia um conceito chamado alma-grupo. Então, alma grupal, né? Alma-grupo, né? Grupo. O animal ele não tem individualidade, então todo o cachorro ele pertence à mesma alma-grupo. Todo animal pertence à sua alma-grupo, né? E há uma alma-grupo do gênero. O mineral é a mesma coisa, o vegetal é a mesma coisa, né? Todos eles têm, inclusive a pedra ela tem alma-grupo evoluindo. Quando aconteceu a questão do reino nominal, do homem, aí então se cria a questão da individualidade. Mas de que maneira? Aí vem então a resposta à pergunta. Se eles tiverem interferência na criação do que é a ronda planetária, a gente não pode pensar só na Terra, tem que pensar mineral, vegetal, animal e homem, que é uma sequência, sim, né? Claro. E aí tem mais 3 para acontecer, são 7, Tá. né? Então, esses seres vieram, mas não da forma como a gente hoje gostaria que viesse, assim, tipo Guerra nas Estrelas, Independência Day. Vieram de onde? Aí que tá. Não tinha forma física, sempre assim. Então, quem pariu, quem gerou a hierarquia humana até hoje foram 4 hierarquias. A hierarquia Jiva, Sim. a hierarquia Assúrica, ou os Asuras, Agnisvatas e Barishades. 4 hierarquias. E quando eu falo hierarquia, assim, são seres que existiram e existem hoje, evoluíram e evoluem hoje. Uma coisa que a gente tem que ter uma noção muito clara... São físicos. Físicos, tá. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara é o seguinte, no universo que a gente vê, todos os seres visíveis e invisíveis estão em processo. Não tem ninguém perfeito e acabado, a não ser os regentes planetários. Sim. Né, que seria o conceito da própria divindade. Então, esses seres participam da sua ronda planetária, interferem na próxima, ajudam a próxima, dá a sua característica para a próxima, e assim vai indo até o final da 7ª, quando então se reúne isso em um processo sintético, resultado evolucional. Tem um dia de parada, um dia de Brahma, que seria, né, uma noite cósmica, e se inicia um novo ciclo de 7. O que acontece? De início, então, essas hierarquias, elas deram para o que viria a ser o ser humano hoje, nessa caminhada toda, né, os conceitos e a infraestrutura necessária para ter um momento em que a individualidade fosse permitida, fosse possível, não é? E aí, então, esse processo de descida, ele passa pela alma grupo e se individualiza. E um processo de inconsciência, é a descida da consciência na matéria para dar à matéria consciência, para dar isso que a gente chama de corpo Sim. humano, ao que tem corpo vital astral, para dar consciência. O momento que a gente está agora é o momento de inflexão na curva. Nós vamos realizar o mesmo processo de descida, só que daí rumo à aquisição de consciência, exatamente. Que eles chamam de ascensão, mas ninguém compreende o que é essa ascensão. Mas não é essa ascensão que assim, do mestre ascensionado, que isso é conversa, isso não existe. Você já falou isso aí. Isso não existe, não. Então o que acontece? Esses seres, eles participaram, então, o próprio Jiva é a divisão da própria divindade, né? O que seria o hálito divino se diferencia para intervir na matéria. Aí vem o Asura. Asura, em sânscrito, é que não tem forma. Então ele vem e vai interferir para gerar a primeira característica do que viria a ser os reinos seguintes. Depois então interfere a hierarquia dos Barishas, depois de Agnisvatas, né? Quando chega nesse momento, aí o Jiva, que foi o primeiro diferenciado, então ele vê que aquela parte mais densa da matéria, que hoje a gente chama de ser humano, ele está pronto para receber individualidade. Aí o Jiva se lança no ser humano para fazer com que a parte mais densa da matéria adquira consciência. Consciência de quê? De si mesmo. Então, hoje nós somos Jivas, né? A própria divindade, inconscientes na busca da consciência. Tá, o que acontece assim, Grego, daí nesse conceito como é que você falou do extraterrestre, Sim. né? É que como são seres, né, que vieram de outras rondas planetárias, então a cultura humana, a história, né, de todos os povos humanos, ela conta então dos seres que vieram e interviram, os deuses vieram e viveram junto com os homens. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Fisicamente, por exemplo, na Atlântida, né, os Asuras vieram existir. Sim. Fisicamente. Mas de onde vieram os Asuras? Asuras eram consciências de uma cadeia anterior.
Aí eles tomaram forma física e vieram existir na Atlântida. Enquanto sim, mas seres... eles vieram da onde? Não vieram de outro planeta? Não, de outra ronda planetária. Outra ronda planetária. Tá. Não é um outro planeta. Assim, não é que existe um planeta agora ao mesmo tempo que a Terra. Isso acontece um a cada vez, um conjunto a cada vez. Sabe? São escalas de 7. Então, o que você está falando, você não está dizendo, então, pelo que eu entendi, já falamos em programa anterior, extraterrestres existem? Existem. Existem, claro, cada um no seu planeta tem vida, em outros planetas tem vida. Sim, mas não no mesmo ciclo que o nosso. Não, concordo, tudo bem, mas então existem seres fora da Terra e tem outros planetas habitados. Não, mas não nesse sentido que você está colocando, aí não. Você pode... Como não? Vai dizer que vida material só tem na Terra? Não, mas assim, você vai dizer assim, hoje Marte tem vida? Tem, claro que na tem. quarta dimensão. Isso é porque ele é uma cadeia que antecedeu a Terra. Aí você pergunta assim, Vênus hoje tem vida? Tem. Tem, claro que sim. Só que é uma Mais cadeia que vai ainda. vir depois da Terra. Perfeitamente. Né? Então é o próximo Terra. Aí você pergunta então, é possível um venusiano vir à Terra? Não, por quê? Fisicamente impossível. Ele pode até estar aqui, só que é o seguinte, nós somos invisíveis para ele e ele é invisível para a gente. Por quê? Porque é uma oitava acima. É um espaço dimensional acima. Não seria possível, vamos dizer aqui, deve ter gente, telespectador, que certamente não está gostando porque fere aquilo que nós estamos conversando, claro. Lógico. Eu posso ter contato com um venusiano, por exemplo? Não posso nem mentalmente, nem nada. Ele não vai, de forma alguma, eu não tenho acesso. Não, a ronda não me permite, vamos dizer, exato, de que eu tenho... Até porque lá, porque assim, a gente está tendo aqui 7 globos, as cadeias evoluindo, né? Lá é a mesma coisa. Sim. Né, entende? E não existe, o princípio da interferência entre rondas planetárias não existe. O que existe é a hierarquia responsável por aquela ronda planetária específica. Então, no nosso caso Jivas, Asuras, Agnisvatos e Barixades. Né? Esse sim. Né? Os valores das cadeias, então, eles contribuem para que seja formado o ser humano, o ser existente mais recente. Né? Agora, não existe. O que acontece é assim. Então, dentro da questão de que o que está em cima é igual ao que está embaixo, então você vê que eu tenho 7 rondas planetárias, né? 7 raças-mães, 7 sub-raças, isso aí é o espelho da organização da Agartha. Então lá eu tenho 7 cidades, eu tenho 3 cidades prontas, eu tenho uma cidade em formação, eu tenho umas 3 cidades em potencial. Esses seres dessas cidades interferem, vêm e vão aqui, mas cada um com a sua tônica. Você está sabendo, você não está sabendo, claro, porque depois que o programa, mesmo ele sendo pequenininho, vamos dizer assim, em termos de limites, quer dizer, nós estamos em Florianópolis, uma cidade com 400 mil habitantes, e que determinado público tem net TV a cabo e determinado público nos assiste no dia do nosso programa. Mesmo assim, os assuntos que nós temos tratado aqui, eles têm corrido o Brasil. Corre o Brasil, de boca em boca, e do Brasil eles vão para listas de debates, grandes listas de debates, e eu tenho sofrido, se eu posso chamar essa palavra, não está bem colocada aqui, sofrido. Tenho recebido críticas no aspecto de que o Eustáquio, que sempre falou de seres, não sei o que lá, hoje ele está dizendo que ele estava enganado, e que, por outro lado, agora ele está com a maluquice de que eles vêm do mundo subterrâneo. Então, quer dizer... É aquilo que nós falamos aqui a semana passada, você assistiu o programa em casa, você falou que assistiu uma parte do programa, que nós entrevistamos aqui a Karina, né? Sim, foi. E nós falamos ali que recentemente tivemos o problema, eu não sei se você pegou esse trecho do UFO do Haiti, um vídeo do Haiti, um disco voador fabuloso, que foi filmado assim tudo, só que aquilo lá é parte de um filme. E mesmo depois que nós descobrimos, ufólogos descobriram e colocaram a público, o público recusa-se a acreditar que aquilo seja um filme e diz que não. Então, está tão enraizada, está tão cristalizada essa história, que, por exemplo, agora estão dizendo que nós somos loucos, né? Loucos, varridos, porque a Agartha, Shambhala, mundo subterrâneo, é balela, não existe, não tem prova nenhuma e toda essa coisa, e nós estamos aí. O pessoal podia juntar um dinheiro e viajar até o Tibete e ficar uns 15 dias lá, que isso aí... Só 15 dias? É tradição lá, faz parte do dia a dia da população de milhões de pessoas daquela região, do Oriente, já há milênios, né? Aqui no Ocidente é que a gente acha que, sabe? Mas então, também, eu vi o que eu falei agora há pouquinho, que eleva-se homem, ele se choca com a família, eleva-se mais um pouquinho com a nação, depois com o mundo. É o que está acontecendo. Exatamente, porque assim, essa visão de achar,
né, que vai vir um ser de um outro planeta com a tecnologia avançada e vai vir aqui e vai fundar uma civilização e vai voltar e cuidar da humanidade. É a necessidade de E vai resgatar os escolhidos, né? É a necessidade de ser tutelado, assim, é a negação completa de quem nós somos, é a recusa de aceitar a divindade e a grandiosidade enquanto seres cósmicos que nós somos, para daí depender ou de um Deus antropomorfizado, vingativo ou alheio, não é? Ou então de uma hoste qualquer de seres extraplanetários que vai vir aqui e cuidar. É necessário, sim. Parece que as pessoas não se desligam do cordão umbilical, do fator pai e mãe carnal, né? E precisam o tempo inteiro ter pais e mães ou espirituais, ou invisíveis, ou cósmicos. Alguém tem que cuidar de mim. Ou é Deus, ou é um anjo, ou é um extraterrestre. Agora, eu não consigo. Ora, dá licença. Mas é difícil, né? De outro dia que você falou aqui também, hoje eu vou te pegar, né? Para a gente pegar exatamente nisso. Você falou, e aproveitando o embalo, você disse aqui também, nós temos, é o bom do nosso programa por isso, né? Ele vai lá da curva por Sergipe, volta via Curitiba e nós chegamos lá. Você disse outro dia aqui, e que alguém brigou, falou grego, olha o que vocês falam lá, que anjo da guarda não existe, né? Puxa vida, rapaz. Não nesse sentido. Tá, fala mais um pouquinho sobre isso, talvez a gente não tenha sido... Porque, lembra que eu falei agora um pouquinho aqui, que é o seguinte, nenhum ser, né, existente nesse momento cósmico, ele está pronto e acabado, ele está em evolução. Qualquer um. Sim. Anjos também. Elementais também. Anjo existe? Existe. Existe, anjo existe. Mas não nesse sentido. Como é que é o anjo O anjo no sentido existe verdadeiro? assim, eu tenho um anjo, vamos usar um termo aqui, um matradeva. Tá, o que é um matradeva? O matradeva é um anjo planetário, ele se encarrega de um gênero de um planeta inteiro. Ele pode ser antropomorfizado ou não? Não. Não? E como é que eu posso visualizar esse anjo, então? É uma consciência. É uma consciência só. Então, esse negócio de dar asas para ele, essa coisa, como é que fica isso aí? O dar asas para ele, essa questão do dar asa aos anjos... Deve ter um outro sentido mais profundo, né? Da asa ou não? Não, já vou explicar, a gente nunca conversou disso, já que a gente fala tudo aqui, vamos falar então. A questão de dar asa aos seres que a gente acha que são superiores, na verdade é um saque contra o futuro. Tá, você já falou sobre isso. Porque a humanidade seguinte, né, é a raça dourada, né? Porque então é a raça que vai unir o mental concreto com o mental abstrato, que é o bimânico, é a raça bimânica. Depois vem a raça atabimânica, que é que vai juntar o princípio divino com o mental concreto e abstrato. E do ponto de vista depois de ronda planetária, nós vamos chegar a uma humanidade alada. Alada no sentido da palavra. Fisicamente. Tá. Alada fisicamente. Por isso que, assim, então, vários heróis e mitos e super-heróis de desenho em quadrinho. Então, o cara sempre tem asa e o anjo tem asa e não sei o que e tal. Por quê? Porque o futuro da humanidade... É um saque contra o futuro, como você está falando. É um saque contra o futuro, por quê? Porque esse conhecimento foi dado à humanidade, dizendo assim, a humanidade vai chegar a ser alada, todos os seres. Interessante isso. Depois da humanidade alada, veja como é interessante, nós chegamos na humanidade flogística, onde o corpo mais denso do ser humano não é mais físico, né? Ele é um fogo frio, forrado. Mas aí é longe, aí estamos... Tempo terreno vai longe isso aí, milênios, eu acredito, né? Sim, mas é o seguinte, né? É a 7ª cadeia, nós estamos na 4ª. Mas a gente não consegue nem enxergar, a gente não consegue nem imaginar a nossa, né? Nem entendemos a nossa. Mas nós não conseguimos porque nós estamos na condição de peça do tabuleiro. Perfeitamente. Porque era para... Porque vejam só, primeira raça, a raça bórea, ela desenvolveu o físico. Segunda raça humana, nesse planeta, a raça hiperbórea, devia desenvolver o vital, desenvolveu. Terceira raça lemuriana, o cíclope, o negro gigantesco, que tinha cor de bronze escuro, né? Devia desenvolver o astral, desenvolveu. Quarta raça humana, quarta raça mãe, a raça Atlante, né, nos 200 milhões de anos que existiu, até afundar 9.534 a.C., onde veio o mito do dilúvio, veio desenvolver o que é a mente concreta, e desenvolveu. E desenvolveu de tal forma que por 200 mil anos a Atlântida viveu um apogeu científico e tecnológico como jamais, né, o Ocidente hoje sequer imagina. Aí veio a quinta raça mãe, a raça ária, né, a ário-semita, que daí saiu da Atlântida para ser feita na meseta do Pamir pelo Manu Vaivasvata, que foi quem gerou. O que acontece? Devia desenvolver a mente abstrata, o quinto princípio, só que hoje, né, tomo como exemplo o que eu disse nesse programa, a pessoa falou assim, o ser humano é desejos. Desejo é um atributo da terceira raça da lemuriana. Então, hoje, a maior parte das pessoas tem o seu foco de consciência baseado no quê? Ou só no passional, no desejo, ou pior,
Pior, só no vital, é só o comer e sobreviver. Então, mas isso não seria um atraso? Nós já falamos um monte de vezes nisso. Você disse que é um processo necessário, né? É que houve a queda na terceira raça-mãe, que é onde criou a questão do não cósmico, do bem e do mal, dos anjos caídos, essa coisa toda, Sim. não é? E isso então se resgata agora, porque como nós estamos no final de ciclo, e a quinta raça-mãe se mistura com a sexta e a sétima, né, para gerar um conceito novo, então tudo isso que não foi resolvido se resolve agora. Agora, lógico, nós temos hoje, né, seres com a consciência baseada no vital, com a consciência baseada no emocional, ou com a consciência baseada só na lógica, na mente concreta, quando todo mundo devia estar com a mente abstrata em pleno funcionamento. Se nós estivéssemos hoje com o quinto princípio desenvolvido e percebesse as coisas da forma como ela é, ninguém ia dizer assim, nossa, como passou rápido a semana. É verdade. Nossa, como passou rápido o mês. Nossa, já é 2007? O Claro, tempo está bem dinamizado. é porque o cosmos todo, né, a vida toda, a gênese toda está andando já em função do novo ciclo. E a única maneira de compreender o novo ciclo é usando a mente abstrata, porque é o quinto princípio em atividade, é a cor azul do céu, é o ciclo da Mãe Divina. Nós queremos analisar o abstrato baseado na emoção mais baixa, né, ou no vital, lógico, eu não consigo nem compreender o que a coisa está acontecendo. Você falou em novo ciclo. Eu gostaria que repetisse pela quarta ou quinta vez quando começou a nova era. Todo mundo está esperando a nova era. E nós já estamos vivendo a nova era, né? Sim. Que dia começou a nova era? Foi. A era de Aquário. Sim, isso começou em 23 de março de 56. 23 de março de 1956. Repetindo mais uma vez, começou a era de Aquário, começou Isso, o novo ciclo. O novo ciclo, exatamente. E uma das maiores efemérides do novo ciclo, né, assim, um ponto de inflexão positivo, onde tudo é aprestado, onde todo o trabalho que foi feito por centenas de milhares de anos, ele vem e esse saco do futuro se materializa, né? Sim. Aconteceu primeiro em 49 e depois em 28 de setembro de 2005, que é quando a gente estava aqui. Quando estava aqui. E o que aconteceu em fevereiro? Em fevereiro de 49? Não adianta olhar para mim, olha para lá e fala, repete fevereiro de novo. Bom, então vamos falar, não vamos falar. Nós já falamos. Já falamos, vamos falar. Então você falou aqui que caçaram o Santo Eustáquio e o São Jorge. Isso. O São Jorge, ele é uma tradição que remonta, né, ao início da raça ária. Então, é uma tradição de 1 milhão de anos atrás, quando começou a raça branca. Ele tem a ver com o Cavaleiro das Idades, ele tem a ver com Maitreya, que é o cavaleiro branco e que com a lança mata o dragão. Sim. Aí isso, em todas as teogonias, derivou, né, para um culto ao santo, né, a Maitreya, assim, no Tibete, no Oriente, é um ser dos mais respeitados. Sim. Né, por quê? Porque é uma realidade. Aí, aqui no Ocidente, isso então foi incorporado da tradição africana para o Ogum, né, que é o Ogum, São Jorge, né? Ogum. E depois então se criou um santo para ter o paralelo, né, lógico, para não perder devotos, né? Se criou então um santo que é o São Jorge, que é o cavaleiro, né? Cavalo branco, com a espada com a lança, a lança e também a espada flamígera. Isto. Né? Que a espada flamígera se retira da coluna, só que isso não compete só um santo, compete a qualquer um de nós, só que a gente não tem nem noção disso. Né? Aí então, o mito do São Jorge tem a ver com Maitreya. Maitreya, o senhor dos três mundos. Senhor dos três mundos, Maitreya. Maitreya é em cima, no meio e embaixo. Em cima, no meio e embaixo, quer dizer assim, superfície, intermediário, agartho, duarte e Shambhala, né? Ou divindade, superfície e o que está para vir. Você está dando uma enroladinha, não, né? Vou dizer, Na verdade... Não, vou dizer. Aí, então, em 24 de fevereiro de 1949, 24 de fevereiro de 1949 é a data, em segundo todas as tradições, e para a qual todas as ordens trabalharam, que é a data de nascimento de Maitreya, Buda e Mitradeva, que nascem gêmeos, como todos os seres que vieram para ajudar a humanidade. Jesus, Krishna, Orfeu, Buda, Lao Tse, qualquer um deles nasceu sempre como gêmeo, mesmo que a história não conte. E em 24 de fevereiro de 49 houve o nascimento de Maitreya e Mitradeva, gêmeos, que são os responsáveis por todo o ciclo. A diferença é a seguinte, é que sempre antes vieram esses seres para auxiliar a humanidade e vieram com um poder limitado e com uma ação sazonal, assim, é temporal e pontual. Eu vou agir na Palestina, na China, no Japão, na Índia, com Krishna, o que seja, não é? Só que agora ele vem como um resultado da ação do Bijan dos avataras. Bijan é semente.
Sim. Então, um avatar quem é? Jesus, ou Joshua, Krishna, Buda, Orfeu, Lotizé, esses, não é? Odin, esses assim. Aí, esse agora, de 24 de fevereiro de 1949, Maitreya com seu irmão gêmeo Mitradeva, o que acontece? Ele é da gênese Opa, do pera próprio... um pouquinho só, isso aí é informação nova, peraí. O irmão gêmeo de Maitreya é Mitradeva? Mitradeva. Mitradeva? Sim. É o irmão gêmeo dele? São gêmeos, sim. Mitradeva, isso aqui eu não sabia agora. Você falou hoje aqui. Estão falando hoje. Do Maitreya você já havia falado. E Maitreya, só interrompendo o Jorge, para ser mais claro, Maitreya é o Cristo da nova era. O Cristo esperado, que os católicos, os cristãos aguardam como a volta de Jesus, que não vai ocorrer. Sinto muito dizer não nesse sentido, porque e é mais grego, porque assim, então, o Jesus, Joshua Ben Pandira, então, a história fala 10% do que ele fez, 90% oculto, porque ele fez muito mais do que disse que ele fez. Ele e o irmão gêmeo dele, né? Ele tinha um irmão gêmeo. Né? A teogonia sabe disso, todo mundo sabe, só que não se comenta, mas não vem ao caso. E aí, então, ele, dos 13 aos 33, período em que ele, na história não se conta o que ele fez, então ele esteve em Caleb, na Líbia, ele esteve em Kut, que é a luz, que é a grande pirâmide no Egito sendo destruído, ele esteve na Índia, ele esteve no Tibete, ele fez o périplo, né, para se preparar para o trabalho dele. Ele esteve com os essênios também mesmo? Lógico, como esteve com a Ordem dos Nazar, né, ele teve, tá. né, lógico, a Ordem dos Nazar. Os essênios eram ligados a várias fraternidades e existe até hoje ainda lá, agindo como os irmãos de pureza e ainda dão suporte a alguns seres. Depois, várias tentativas de se estabelecer aquilo que o Jesus já tentou estabelecer, que era a sinarquia, que era unir o poder temporal ao poder espiritual, que era unir o poder que ele representava com o poder temporal que Roma representava, e Roma já vinha da Atlântida, Roma Capura, né? Então isso aí não deu certo naquela hora. Depois, durante esse período até hoje, vários seres foram preparados para isso. Napoleão foi preparado, uma porção de coisas, só que cada um optou por fazer seu próprio caminho e acabou não dando certo. Tá. Não é? Só que daí, assim, então, esses seres todos que vieram, esses avatares, eles tinham um trabalho pontual, limitado, não é? Só que, em determinado momento, a divindade faz um saque contra o futuro e o próprio planetário da Ronda vem a existir antropomorfizado, né? E aí, seres que deviam nascer em 3005 somente, depois daqueles 1000 anos de paz... 3005 no nosso calendário. No nosso calendário, depois daquele 1000 anos de paz, que inclusive na Bíblia, todas as teologias falam a respeito, aí, não, esses seres vão nascer agora, então se faz o saque contra o futuro, nascem 7 Dianes, cada um com uma tônica para fazer com que a humanidade ela desse um salto em todas as linhas de conhecimento, né? Que é o que aconteceu agora, e aí então nasce Maitreya e Mitradeva, só que não mais com uma ação pontual, não mais para atender um povo, uma nação ou uma tônica, nascem para atender e dar um jeito de colocar na linha todo o gênero humano. E o telespectador está perguntando em casa onde é que eles estão. Pois é, isso eu não sei. Então onde tem que estar. Mas ele não sabe, mas eu já tenho umas dicasinhas aqui. Eles vieram, eles estavam no Brasil, né? Porque aqui a terra, realmente aqui é a terra do futuro, não é isso? Isso aqui o Brasil, ele foi preparado geologicamente, karmicamente, humanamente, fisicamente, astralmente, para quê? Para ser a terra prometida. Por isso que se brinca no mundo inteiro que Deus é brasileiro, sempre se brincou, né? É porque há uma tônica de verdade nisso. Você vê aqui, então, um povo completamente pacífico e preparado, e uma coisa que jamais existiu em termos humanos, que é o seguinte, um caldeamento de tudo que já existiu em termos de ser humano misturado em um único lugar só. E começou com 3 vergôntias, 3 raízes. Primeiro, quem que estava aqui no Brasil até 1500, né? Era o quê? Era o vermelho, o Atlante, o índio. Sim. Certo? Depois, quem que veio para cá? O branco, o ário semita. Né, o que seria a 5ª raça, e do que? Então, da Messias Tupamir se espalhou pelo Oriente, daí veio, né, pegou a parte norte ali da África, depois veio, pegou a Europa, deu aquela mistura toda lá, veio para a Península Ibérica, várias ordens foram criadas lá, que depois vieram dar na questão do descobrimento, e aí vem para o Brasil o branco. Aí então tinha no Brasil o vermelho, que era o Atlante, o branco, que é o ário, e faltava a terceira rama, o negro, o lemuriano. Então, se cria a questão da escravatura, errado do ponto de vista humano, neutro do ponto de vista cósmico. A lei não se verga, ela não se submete a conceitos humanos. O que precisava estar no Brasil? O que de melhor existisse em termos de raça negra. Então eles vão para a África e pegam os mais rápidos, os mais belos, os mais fortes, os melhores, os mais fortes. Perfeito. Tiram aquele resultado evolucional e trazem a força
Para quê? Para os desígnios da lei. Aí aqui se mistura o que de melhor da África, o que de melhor dos índios, né? E ordens iniciáticas conscientes. Esse negócio de dizer que para o Brasil só vieram brancos degradados é mentira para quem... E quem mente é quem quer que o brasileiro não tenha noção do seu próprio valor. Então vieram para cá o branco, né? O vermelho e o negro, e se misturou, né? Se criou um caldeamento racial como jamais existiu. Então, que tem aqui o resultado de toda a evolução humana. E depois a gente se pega a mistura de todas as sub-raças e ramos raciais, e aí vem para cá o japonês, o chinês, lá o tibetano, o italiano, todas as raças vieram para cá. Se mistura... Gregos, né? A chuva de estrelas que aconteceu na Grécia, né? Grandes escolas de iniciação, todos esses valores vieram para cá. Para quê? Porque aqui tinha que ser preparado um povo que estivesse preparado para receber o impacto do novo ciclo, para daí então criar referenciais, modelos para transformar a humanidade como um todo. E daí um lugar nada mais adequado do que o Cristo, o Maitreya, Cristo, o ungido. Mas o Cristo vem do Crestus, né, Crestus, que em grego é ungido, isso. que é o mesmo acta, né, do sânscrito, que também é ungido, e daí vem aquele mito todo que a gente já conversou. Então daí não se compara, né, não se deve comparar a questão de Maitreya com o Cristo, porque Cristo era um avatar temporário, né, e o Maitreya Mitradeva, ele é o resumo, né, de todo esse processo evolucionário de milhões de anos. Exatamente, a então diferença. ele é o esperado, não só na tradição católica, mas na tradição hebraica. Ele é o filho da viúva dos maçons. Todas as no Tibete tem em Srinagar um mosteiro que ele tem a estátua dos 32 Budas do ciclo. Né? 31, isso não é revelado no Ocidente. 31 Budas têm a tez oriental, olhinho puxado, maçã saliente, cabelo liso. Né? 31. O 32º, ele é a cara. O molde foi feito a partir de um ser brasileiro. Agora, né? E não estou inventando, isso está lá desde 1920 e pouco, assim. Só que isso não se divulga, né? Agora a gente está divulgando. Tá, sabe o que eu acho interessante nisso? É que os taxados de loucos, vamos dizer, né? Nos quais a gente se enquadra aqui, visto pelos outros, tem consciência de que isso já ocorreu, que o esperado está aqui. Enquanto que os outros sem demérito nenhum, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um no seu momento de despertar, o seu caminho, os outros ainda ficam aguardando. A diferença de Maitreya e Mitradeva, como ele falou, o Jorge, o gêmeo, é que realmente ele já vem com uma capacidade maior de, inclusive, não permitir a idolatria que os outros avataras tiveram, não é isso? Não. E que teve se domina até hoje muitas coisas. E veja assim, que quando Jesus surgiu, uma ordem secreta chamada de Ordem dos Nazar, onde Nazareno deu suporte à vinda dele, não é? E aí então tinham os iniciados da época, assim, e essas ordens elas vieram, né, em sequência até hoje, e hoje todas elas estão ativas no mundo inteiro, se reportando a uma que dá guarda a ele onde quer que ele esteja. Perfeito. Perguntou e não seria o caso. Nenhuma dessas ordens é religiosa, né? Não. Isso que é o mais incrível. Não, porque isso que é o mais incrível. Não, porque a religião verdadeira, a religião do novo ciclo, né, vem do religares, que é ligar o homem a si mesmo. E tem aquele lema do Maharaja de Benares, que é Satyam Nasti Paro Dharma. Não há religião superior à verdade. Você já disse, isso aqui é muito bonito. Isso, então é o seguinte, nós estamos na época hoje, né, do esplendor humano. E é ruim assim, quem ainda pensa que vai vir, quem ainda acha que o mundo está completamente complexo, que a vida está difícil, que a vida está ruim, que não estou entendendo nada, que não tem nenhuma, não dá para perceber, entender essa realidade, é que é o seguinte, então, é como assim, eu estou em um momento em que tem um ciclo apodrecido de gasto que está terminando, saindo de cena. E aí tem um novo que está começando, não é? O que eu faço? Eu posso pegar e ficar olhando o ator que está saindo até ver ele sumir atrás do pano, ou já ver assim, opa, já está ali. Então nós estamos em um palco em que ainda tem resíduos do que terminou. Sim. E está com todo o esplendor o novo. Eu olho para onde eu quero. A gente conversou outro dia aqui, sim, para o pessimista, se ele está com os olhos fechados e passa um caminhão de flores, ele imagina um enterro.
Para o otimista, ele imagina a festa. Veja, uma forma de ver as coisas. Né? Lógico, Claro. E hoje é De assim. sentir as E hoje coisas. é assim. Só que o novo, né, o mundo novo, o esplendor do novo, todos esses valores, toda essa realidade criada pela própria humanidade e pela própria divindade, né, durante milhares e milhares e milhares de anos, hoje ela está de uma forma sutil e nos permeia, nos rodeia totalmente, só que nós temos que ter olhos para ver. Isso, tá famoso olhos para ver, né? Nós temos que Olhos ter pra ver. olhos ou nariz para sentir. Isto, não é esse nariz, é o faro, né? Outro tipo de percepção, né? A É aquilo que lembra que a gente um dia abordou um assunto aqui e o assunto era de tal forma transcendente que nós criamos perfume no ambiente. Eu já falei no ar, E não aqui somos nós, isso se cria sozinho. Maravilhoso. Aí assim, o novo ciclo, ele é todo perfumado. O novo ciclo, ele é todo em novas cores, ele é todo leve, não há lugar para não há lugar para o erro, não há lugar para o mal. Por quê? Porque inclusive o mal e o bem cósmico já beberam na mesma taça. O que antes se conceituava como mal, né, e que daí então teve toda essa questão humana de vai, cai, sobe, vem, ajuda, vem um ser divino, tenta, não dá, morre, vem outro, e a humanidade vai por aqui, vai por tal. Então, tudo isso era porque existiam os dois irmãos em separado, né, interagindo, né, no tabuleiro de xadrez que era a raça humana. Né? Isso já não existe mais. Né? O que tinha que tomar conta do planeta, do ciclo planetário que a gente está hoje, ele já se redimiu, ele já está entronizado no seu lugar de direito, né? E junto com seu irmão cósmico, geram e olham, e interferem e agem na humanidade. Jamais existiu um momento cósmico como esse, por quê? Porque nunca houve um não cósmico, nem antes nem depois. Então, isso aqui, reiterando isso aqui, já falamos em outros programas, vamos falar de novo hoje. Pelo mais incrível que possa parecer, nós estamos vivendo um momento único, né? Único, um momento único, especial. O fato de vocês estarem vivos hoje é que vocês não se dão conta. Por isso a gente tentou abordar aqui a percepção da realidade, mas entramos por outro assunto. Mas nós mas estamos o fato de nós dentro do assunto, eu acredito, que nós estamos trazendo a realidade. Sem dúvida. O fato de nós estarmos vivos hoje, de vocês estarem vivos hoje, não é? E a gente abordando esse assunto aqui dessa forma, é o seguinte: não existe precedência cósmica. Jamais um estado de coisas como o que está sendo criado agora, né, para a humanidade, jamais existiu, porque o momento que está agora sendo criado, ele é um novo ciclo que, além de ser um novo, não é diferente do antigo, é um novo ciclo onde tudo é novo. Ainda esse novo ciclo implica no resgate de milhões e milhões de anos em que o gênero humano andou pelos caminhos alternativos, né, alheios à própria lei. Foi a tal queda. Então, tudo isso é resgatado e hoje, então, se entra numa nova realidade cósmica. E o que eu estou conversando aqui, o que nós estamos conversando, não tem nada de religião. Nada, absolutamente. Nada. Isso aqui transcende a questão da religião, da mesma forma como, A religião escraviza, né? Nós estamos aqui para libertar, né? A religião dá aquilo que cada um procura. Perfeitamente, né? ela condiciona uma série de Quem coisas. vai lá para ser tutelado, vai ser tutelado. Quem quer ser explorado, vai ser explorado. Quem quer sofrer, vai sofrer. Não é? Só que a gente está em um momento em que você ficar dependendo de um fator externo ou achar que você precisa de alguém que seja o teu intermediador para chegar à tua própria divindade é um erro muito grosseiro. Por quê? Porque aquilo que você pensa que está em cima, não está em cima, está dentro de você mesmo. Isso. Eu demorei 50 anos para entender aquela frase que muita gente me falava: quem ama liberta. Então, hein? Isso. É porque assim... Quem ama liberta o seu, do meu eu não vou libertar nada. Até entender o que era isso, aí eu vi quanto tempo eu fui... O que está acontecendo agora é o seguinte, Gregor, esse momento que a gente vive é só porque assim, é um choque onde então o Jiva, que é a própria parte da divindade, o Deus consciente em cada um de nós, que anima, né, o gênero humano, ele estava inconsciente e agora, por força da própria divindade exteriorizada, né, o regente planetário, então esse processo de aquisição de consciência é dado e a divindade que até então estava enclausurada dentro da própria humanidade, né, ela se choca, né, em visualizar, em olhar face a face ela mesma. Então, nós nos chocamos agora e vamos nos chocar mais ainda com as verdades e as realidades e o que vai aparecer de novo em seguida para a humanidade, porque nós vamos ver o quê? Que tudo aquilo que eu busquei fora, que a humanidade buscou fora desde quando ela foi criada,
estava guardado aonde ela jamais iria procurar, que era dentro de si mesma. Ah, mas isso aqui todo mundo fala e eu acho que vão continuar falando nisso por um bom Vamos. tempo, porque ninguém gosta de descobrir, Não, né? É que assim... Tem medo, dá medo você Não, olhar para si, né? né? É que o ser humano, é assim... Ele se autodeprecia. É que o ser humano, ele está aprisionado, né, em um cofre que só abre por dentro. Muito bonita colocação. É Sabe? uma verdadeira. Só abre por dentro. Então não adianta eu tentar abrir o teu cofre. Né? Uma religião, uma escola filosófica, o curso de filosofia, você ir para a academia, fazer 800 graduações, pós-doutorado, não sei o que e tal, e encher a cabeça. Então não adianta você ser assim... Apesar do que você pode me dar os caminhos de como eu chegar e mexer no segredo para abrir o meu cofre, claro. Só que assim, uma frase que está aqui, para mim pode não significar nada e para ti é a chave. Sim. Sim. Por isso que ela é específica para cada um. Então nós podemos ajudar o próximo. Lógico, e é o que a gente tem feito aqui. Né? É colocar a nossa visão, a minha fórmula, a tua fórmula, e ver se isso é mais ou menos parecido, e a pessoa pelo menos fica curiosa. Se sentir reverberação, pega, né? Pelo menos isso. A ideia é isso, é libertar, né, da consciência a divindade que está em cada um de nós. No momento que a gente tiver consciência a isso, então eu começo a ver o quê? Eu vejo as ondas planetárias, eu vejo o que é invisível, eu sinto os odores que não são perceptíveis, eu vejo a lagarta, eu vejo Shambhala, eu subo, eu desço, sabe? Você entra no mundo novo que já existe, mas que a gente se recusa a entrar. Só isso. Já que você está falando da individualidade, e nós estamos hoje falando de uma série de dúvidas que eu disse no começo, eu gostaria de voltar num assunto importantíssimo, a meu ver, alma. Tá. Só queria daí, antes falar uma coisa assim, que muitos de nós hoje, daí na busca por um protetor, você falou da questão do anjo, né? Isso, do anjo. Então, acha que daí, então, o elemental vai me proteger, o gnomo, o duende, nereida, sereia, fada, tudo existe, hein? Tudo existe. Ué, claro. Ninguém está desmentindo que São existe. as inteligências que animam os elementos, né? Só que é o seguinte, o elemental, veja como é uma coisa interessante, isso a gente não conversou aqui. O elemental, quando ele, então, interagindo por era sem conta no seu reino, ele adquire o máximo de consciência que ele, enquanto elemental, consegue. Sabe qual é o próximo passo evolucional do elemental? Encarnar como um ser humano inconsciente. Inconsciente? Inconsciente. Aí que ele tenha sido um elemental, sem consciência. Não, e inconsciente enquanto humano, como um ser humano simples, vai nascer lá no meio de não sei aonde, e começa todo um processo... Humilde, sem cultura... sem noção exata do que ele é. Sim. Né? Ele vai ter que começar todo, por exemplo assim... Ignorante. Não gostei de usar o sistema, por exemplo assim, nós passamos por 777 encarnações no ciclo, ele vai começar na 1. Entendi. Então vocês vejam que o máximo de evolução que o elemental pode conseguir atingir em seus milhares de anos de existência é conseguir encarnar como um ser humano que não tem a mínima noção. E aí você, agora, aqui, final de ciclo, nascido no Brasil, vai pensar que o elemental, né, o duende, vai te trazer alegria? Não dá, é impossível. A mesma coisa, o anjo se limita porque ele não geometriza, ele não consegue planejar, ele não consegue te entender, ele não atende o que você pede, porque você não tem o código de linguagem para ele compreender você. Não é que ele não queira te atender. Da forma de divindade, você pede, não recebe e pensa que o Deus é ausente. Não, é o que você fala e não entende. Aí o anjo, ele depende do ser humano, a hierarquia angelical, para quê? Para geometrizar, para entender a matéria e conseguir perceber esse mundo novo que nós estamos vivendo hoje, né? Ele é de tal forma complexo, simples e lindo, né, que ele é uma surpresa para os seres visíveis, que somos nós, ele é uma surpresa para os seres invisíveis e para as próprias categorias divinas em trabalho no nosso sistema. Então tudo é novo, é um mundo novo. Tudo é novo. Nós estamos, se tivesse uma palavra que definisse bem o mundo que nós vivemos hoje, é o seguinte: surpresa. Para quem? Para todos. Só que tem uma coisa assim, hoje, quando alguém fala para você assim, surpresa, olha, surpresa, você já pensa, opa, vai dar caca. Por quê? Porque sempre o desconhecido tem conotação negativa, tem medo envolvido. No novo, que é o que já existe, o desconhecido é novo. A surpresa é nova. E no novo, né, não existe mais conceito de mal, de errado, né, de falta, de ausência, de doença, sabe, uma outra visão, né? Uma outra visão. É outra visão. Não, a gente está entrando num novo ciclo que ele vai dar a tônica dessa humanidade atual até a humanidade flogística, né? Se reescreve todo o presente, passado e futuro da humanidade. Tomara, ótimo.
Bom, vou voltar aqui num assunto que falta, uma arestinha. Alma. Uhum. Você disse que o que sobrevive ao corpo, vamos dizer assim, para ficar mais claro, morri, minha alma se separa de mim e a minha alma fica aqui. O meu espírito vai para onde? Vamos voltar a bater na mesma tecla. Eu morri, o meu espírito vai para onde? Ele volta para o todo. É assim, ele volta, ele fica onde ele está. Onde ele está? Que é assim, Grego. Então eu tenho... Onde ficam esses registros? Eu não sou Sim. mais uma individualidade, que você falou, eu não fui ninguém numa vida passada. Relação de um para um, não existe isso. Não, então, imagina, eu não fui médico, não fui carpinteiro, esse negócio assim de achar que... rei, eu não fui coisa nenhuma. Esse negócio de achar que eu vou dar uma passeadinha no astral e eu vejo alguém ali, eu acho que aquele alguém sou eu, não. Eu vi alguém, agora aquele alguém não sei quem é, não tem nada a ver comigo. A única maneira de ver quem cada um de nós realmente foi, quer dizer, o que a mônada realmente foi, o que ela realmente foi, é se eu conseguisse ler o corpo causal de cada criatura. O corpo causal é aquilo que está acima da alma e onde ficam os registros de cada essência. Acontece assim, imagina assim, ó. Você explicou, mas só para mais uma pincelada aqui. 7 camadas. Físico, vital, astral, que é as emoções, mente concreta, mente abstrata, que é a intuição, Budi, B-U-D-H-I, que não tem termo, não tem correspondência em português, sim. E Atman, A-T-M-A-Til. Atman, tá. São os princípios divinos, Atman, Budi e Mana superior. Então o que acontece? Esses todos estão ligados por um fio, tá. Que é o fio de Sutratma. O fio de prata? De ouro. De ouro. Tá. É o fio de ouro. Então, o fio de Sutratma, esse fio de Sutratma nada mais é do que o Jiva, sim. Que ele falou hierarquia Jiva, se projetando do mais sutil, da própria divindade não manifestada, até o corpo físico. Ele é que mantém essa existência. Só que é o seguinte, quando acontece isso, e eu estou existindo, e é que então acaba o ciclo desse corpo físico que estou usando, não é? Sim. E isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde, dependendo do nosso conhecimento do meio em que a gente está. Então, o corpo físico começa a se desmanchar por conta das enzimas. Sim. O prana solar e o prana lunar, que contribuíram para formar, para organizar o conceito de vida, cada um volta para a sua origem. Tá? Ele começa a desagregar. O corpo vital, que é quem animava, o corpo físico, que é aquela malha vital que fica a 3 minutos do corpo e é o que se conceitou como perispírito, né? Sim. Ele dura 3 a 4 dias, fica ligado ao corpo físico, depois ele se dilui também, se desmancha também. Tá. Aí sobra o quê? Tudo que eu tive como emoção, que é o astral, do mais denso ao mais sutil, e tudo que eu tive como mente concreta. Isso é sua alma. Minha alma é o que eu quero e o que eu sei. Sim. E a alma, ela se inicia quando a criatura nasce, né? E vai existir o tempo necessário para ser sublimada. Perfeito. Tá? É o que acontece nesse processo de sublimação da alma, né? O resultado, o útil, né, dessa existência, ele vai para uma coisa adicional acima que chama corpo causal, que ele tem um registro, né, que leva aquela mônada, né, a fazer com que eu tenha razões para existir. Aí a alma, nós estamos aqui tentando ganhar mais tempo, por isso que tá... Estou controlando aqui a hora que começou. É que Cronos, né? Mas o a Deus nossa mesa controla melhor Cronos do que nós lá. Aqui, o Deus do tempo, ele está depois do vidro ali. Pena que a câmera não pode virar para lá. Ele que administra o tempo aqui. Vamos lá. Então, a alma, ela é finita, completamente finita. Sim. Ela está ligada a uma existência. E o ideal é que ela se sublime e desapareça. E fica claro, então, que em todos os centros espíritas, grupos espíritas, não cuidam de espírito, cuidam de almas. A alma é a alma dos seres que já encarnaram. Perfeito. E esses seres, eles têm consciência de quem são e vêm e falam. Aquilo tudo que se vê, tudo é realidade. Só que há uma diferença muito grande. E daí é animismo, que exatamente, você já falou. Entre alma e espírito. O espírito é o princípio divino e ele, então, se manifesta em escala setenária. A mônada manifesta em escala de 7. Né? Então, nunca posso dizer, eu fui o príncipe do Egito, eu estive ligado a. Ligado a. E o espírito em si, eu quero saber, onde é que ele vai? Onde é que ficam os registros, tudo que eu fiz, aquela bonitinha, o registro acástico. A gente perguntou aqui, a gente conversou aqui agora da questão do que é a realidade, né? Assim, o espírito não vai para lugar nenhum, ele vai onde é que ele está agora. Onde é que está Atman Budi Manas agora, que é o meu espírito, que é o que tenho, que é o Jiva? Né? Sei. Ele está no plano átmico, no plano búdico, no plano Mas ele está no coletivo ou no individual? Não, é assim. A multiplicidade, ela só acontece na medida em que eu vou descendo. Ah, tá.
Entende? Então, toda essa massa humana... Ele volta para o todo sem perder a individualidade, podemos dizer assim? A mônada é a individualidade. A mônada, a minha o mônada máximo, é minha. Não, Não, a mônada é a escala de 7. Certo. O grego, o Jorge, isso é agora, é uma unidade de trabalho, é uma roupa que eu vesti para trabalhar. Tá. Acabou, morreu, acabou. Acabou. Entende? A alma depois vai ser sublimada, acabou. Eu achar que eu sou eu e achar que daí eu posso ter isso ou querer aquilo e eu sou mais do que você porque eu li mais ou você leu Quem mais. está aí dentro de nós aqui não tem um registro aqui lá que vai... Não, é o corpo causal, mas daí eu que não sei o meu nome, eu sei quem eu sou. Ah, então tá legal. É isso que eu queria saber. E esse que você não sabe o nome, ele vai Você voltar. que não sabe o teu nome, você pode ser a mesma coisa que eu, porque é em escala múltipla. Perfeito. Entende? Tá explicado. N seres podem pertencer a uma mônada só. Então, esse negócio de você achar que você é mais do que o outro, a individualidade, eu sou, eu vou, eu faço, eu sei, eu quero, não sei o quê. Imagina. Eu acho que isso aqui merece um programa sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu acho que é extenso e é muito importante. Isso é muito importante porque isso coloca por terra todo o conceito de individualidade que se tem no Ocidente. Não existe, não existe. Na medida que se sobe em direção ao divino, diminui o número de seres, até que se chega em 1, em 7, esses 7 se multiplicam, até que chega numa mônada que daí pega e se divide em 7 e dá nessas existências aqui. Eu acho que nós legal. estamos. Nós vamos falar um programa sobre isso que eu acho que vale muito a pena, porque eu acho que é importante, inclusive. Muito. Jorge. Simplificar a vida, não é? Temos 2 minutinhos aí, que eu estava olhando o relógio aqui, e nesses 2 minutinhos me dá agora, ao pé da letra, no sentido literal do tema do nosso programa, a percepção da realidade. O que você indica para mim e para o nosso telespectador e para a nossa equipe técnica aqui, para a gente ter uma melhor percepção de toda essa realidade que nós conversamos hoje, que não é fácil. Dá uma dicasinha, vamos dizer. Não, é fácil. Qual é o caminho? É assim. Que cada um vai percorrer, né? Você Sim, pode mostrar o caminho e cada um percorre o seu. Mas o caminho, o que eu vou falar para você, é a mesma coisa que eu vou falar para vocês, que eu falo para mim e que eu tento colocar em prática, é o seguinte. Você tem que ter noção, né, de quem você é, primeiro. Segundo, não adianta esperar ajuda externa, não vai vir. Por quê? Porque você é a criatura mais complexa e completa que já foi parida no cosmos. A própria divindade hoje depende de você porque ela não geometriza, então não vem ajuda externa. Depois, a terceira coisa, simplifique. Não adianta você pegar o teu mundo e achar que porque o vizinho de cima do teu apartamento faz barulho, que daí o teu mundo é esse e o teu mundo vai desabar, que não. O mundo é um mundo visível e o mundo invisível é o mundo humano, dos seres invisíveis, da própria divindade. E todos eles dependem da evolução de cada um de vocês, de cada um de nós. Então, simplificar e paciência com quem? Com todos os seres visíveis e invisíveis que estão em nós e que estão nos outros. Só isso, muito simples. Obrigado, Jorge. Obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado a você, Grego. E para nós, até sempre. Até sempre, um fraterno abraço e sejam felizes.